eu sou a Vivi, esse é o Vivendo na Luz, um novo podcast sobre espiritualidade livre, sem amarras, sem religião, sem doutrina, apenas no caminho da luz. E no vídeo de hoje eu ia falar sobre um assunto específico de espiritualidade, porém eu acho que vale uma introdução um pouquinho mais detalhada, afinal de contas eu só tenho meus amigos e a minha família por enquanto, e ninguém me conhece, então eu queria me apresentar sem ser muito extensa, sem ser muito longa. Eu nasci e cresci na cidade de São Paulo. Estudei quando eu era pequena numa escola católica de freira. E a minha família, apesar de ser católica, nunca foi praticante. A gente nunca praticou ir na missa aos domingos, nada disso. Porém, a gente sempre acreditou muito em Deus. E eu sempre, desde muito pequena, sempre respeitei a divindade, a majestade de Deus. A minha primeira experiência de quando eu era pequena, que eu me lembro, eu devia ter acabado de entrar na escola, devia ter o quê? Uns 5 anos de idade, 4 anos, eu era muito pequenininha. E essa escola de freira que eu estudava, ela tinha uma capela. Então eu fui nessa capela, não me lembro se era meu aniversário ou se era Natal, não lembro exatamente. E eu fui nessa capela e eu pedi um carrinho de boneca, eu queria muito ter um carrinho de boneca. E só que eu orei em silêncio, porque os católicos eles oram em silêncio, né? É diferente. Então eu não falei nada pra ninguém, fiquei quieta. E quando chegou esse evento, eu acho que era o meu aniversário. Eu ganhei o carrinho. E na minha cabeça, claro que os meus pais sabiam que eu queria um carrinho de boneca e tudo isso. Mas na minha cabeça, como eu era muito pequena, eu pensei assim, falei, nossa, Deus, ele realmente escutou a minha oração. E eu acho que ali começou o meu caminhar espiritual. Eu sempre tive as minhas antenas assim super ligadas para tudo que é espiritual, tudo que é extrafísico, sempre amei filme de terror. Eu acho que o meu primeiro filme de terror eu tinha 8 anos e eu ainda gosto muito, mas estou tentando não assistir mais. Depois a gente vai falar desse assunto em outros vídeos, porém eu acho que é uma energia muito pesada, que não faz bem. Mas o ponto é que eu nunca tive medo. Eu sempre tive muita curiosidade, tenho muita curiosidade. E além de ser uma super pesquisadora de tudo que é espiritual, eu também sou muito curiosa. Eu gosto muito de escutar todos os ângulos, de aprender e de pensar em diferentes caminhos. O meu primeiro despertar, que eu vejo como meu primeiro despertar, foi em 2001. Quando a minha mãe, infelizmente, ela teve um câncer e ela tá super bem hoje, graças a Deus. Mas na época ela teve um câncer e todo mundo ficou muito assustado na minha família. Eu fiquei muito assustada, eu sou ligada à minha mãe. E uma amiga íntima da família me convidou para participar de um culto evangélico. Eu fui nesse culto, nunca tive resistência nenhuma. E eu acho assim curioso, sabe? Como às vezes, fazendo um parênteses, a gente oferece oração para alguém e a pessoa fala: ah, não, obrigada. Eu assim nunca. Tipo, posso orar por você quando a pessoa tá passando por um momento difícil na vida dela? E eu já encontrei várias pessoas que falaram: não, não, tudo bem, não precisa. Ou a pessoa tá hospitalizada, você se oferece para ir no hospital, a pessoa não quer. Eu nunca entendi isso. Eu sempre achei assim, né? Eu não entendi, mas enfim. E esse meu primeiro despertar, eu tinha 22 anos, eu acho. E foi um momento que eu realmente, pouco a pouco, entrei na doutrina evangélica. Foi onde eu me senti mais próxima de Deus, porque durante todo o catolicismo, sinceramente, eu nunca nem abri uma Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, sempre amei e respeitei a divindade, mas eu não conhecia a palavra. Então eu decidi me batizar cristã evangélica em 2005. Só que em seguida eu fui embora do Brasil. Eu estudei por um curto tempo em Londres. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei para os meus pais que eu queria voltar para Londres, eu não queria mais ficar no Brasil. Mas surgiu uma oportunidade de vir para os Estados Unidos. Na época a gente não sabia se ia ser Nova York, Miami. Também morei em Nova York durante um ano, voltei para Miami. E é aqui que eu casei, tive meus filhos, me separei, tenho um gato, um cachorro. E aqui é a minha vida e a minha vida profissional, inclusive. Eu sou arquiteta, sou corretora de imóveis, é com isso que eu trabalho aqui em Miami, com a minha própria empresa. Enfim, a minha vida acabou se desenvolvendo por aqui mesmo. Então, eu não tenho essa experiência de frequentar igrejas evangélicas no Brasil, somente aqui. Porém, uma coisa eu posso dizer com muita certeza e com muita autoridade. A instituição igreja, em qualquer lugar do mundo ocidental, ela tem objetivos muito claros. Eu não estou querendo ferir ninguém com esse vídeo, mas essa é a realidade. Eles querem
controlar, eles querem manipular, eles criam, na verdade, uma doutrina baseada no medo, na culpa. E o que aconteceu? Como eu falei no primeiro vídeo, bom, em 2020, voltando um pouquinho, em 2020 eu tive meu segundo despertar, que foi aonde eu tive meu segundo filho, era muito pequenininho, a pandemia bateu no começo de 2020, ele tinha 2 meses, e eu não sei o que aconteceu comigo, eu comecei a ter vários sonhos, eu comecei a ter várias visões, eu comecei a ter um contato com Deus, assim, como eu nunca tinha tido na minha vida. Eu comecei a devorar a palavra, eu lia, eu grifava, eu anotava, e eu lembro que, assim, o Luke, ele era muito pequenininho, e claro, bebê nessa idade, eles dormem muito, né? Então, em vez de eu dormir com ele, eu ficava estudando a palavra, escutando todos os podcasts possíveis, aprendendo, devorando. Me deu uma sede, uma loucura de aprender sobre a palavra. E foi ali que eu me apaixonei de verdade por Jesus, que eu conheci o caráter de Jesus, que eu vi quem ele é de verdade. E eu me apaixonei e sou apaixonada por ele, ele é o meu Senhor e Salvador. Só que depois que eu fiz esses 3 dias de jejum, como eu falei no primeiro vídeo, que eu fui levada a pesquisar mais, e eu passei a ler os livros que não são canônicos, vamos dizer assim. E bateu uma curiosidade, porque assim, durante toda a minha vida na igreja, eu sempre pensei, porque é o que a igreja fala, não, esses livros não foram inspirados por Deus, por isso que eles não fazem parte da Bíblia, né? Como ela é colocada hoje pela igreja ocidental. E eu aceitei isso como verdade, nunca questionei, só que depois desse jejum, cresceu uma semente no meu coração de questionamento mesmo, de falar por que eles não são canônicos? Quem decidiu? Humildemente, eu conheço muito bem a palavra do jeito que ela é apresentada pela instituição, certo? E eu passei a ler esses livros, comecei pelo livro de Enoque, que se você não leu, eu te sugiro ler. E todos os outros evangelhos, Piscis Sophia, enfim, tem muito assunto pra gente falar em muitos vídeos. E depois eu vou colocar uma lista pra vocês, quando a gente falar desses assuntos, pra vocês realmente lerem e se questionarem também. Não precisa acreditar em nada do que eu tô falando, pesquisa. Eu vim a conhecer um Jesus completamente diferente do que a igreja me passou. Ele é um Jesus muito mais místico, muito mais receptível, uma alma, na verdade, uma divindade que não julga, que não condena, que abraça, que ama, que ensina muitas coisas que a igreja não quer nem falar sobre o assunto. E sabe, gente, eu vi muita dor na igreja. Eu vivi muita culpa. Foi um processo muito difícil de me libertar da culpa, de realmente entender que eu não estava fazendo nada de errado por ler, por pesquisar, por aprender por mim mesma, porque o meu amor e a minha devoção por Jesus são as mesmas. Eu continuo acreditando em Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Eu continuo acreditando em tudo isso. Eu sei que essa é a minha verdade. Então, demorou, foi um processo dolorido, e se você tá passando por esse processo também, tudo bem, eu entendo e eu tô aqui para te ajudar. Esse é o meu objetivo com esse canal, ajudar outras pessoas a se libertarem da culpa, do medo, de tudo aquilo que a instituição nos coloca e que não é o coração de Jesus, não é quem ele é de verdade. Então, inclusive no próximo vídeo, eu não quero me estender demais, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre hierarquias espirituais, vai ser super interessante e eu espero conseguir porque eu acho que para a gente falar de qualquer outra coisa, precisa entender, pelo menos em linhas gerais, como funciona o mundo espiritual. E eu quero passar para vocês as minhas conclusões de todas as minhas pesquisas, de tudo que eu escuto, de tudo que eu leio, de tudo que eu experimento no meu caminhar espiritual, e eu espero que ajude vocês a realmente entender que o mundo espiritual não tem religião, o mundo espiritual não tem doutrina, ele é um só. Quem criou as religiões, as doutrinas, as faixas, fomos nós. Deus, ele é um só, e o caminho de luz, ele é um só. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou, conhece alguém que também vai gostar de participar dessa jornada comigo, eu quero te convidar a participar, a dar o like, a se inscrever, a compartilhar, e a gente se vê no próximo vídeo.